Olá pessoa, se você curte mitologia, já percebeu que muitas divindades possuem muitas variações. No estudo de mitologia, isso se torna algo complexo, mas se a gente souber como analisar isso, a gente vai perceber o quão isso é rico, quão isso é fascinante de estudar. E é nisso que eu vou refletir hoje com você, então aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se não é inscrito, curta aí o vídeo, comenta o que tá achando. Quiser apoiar o Mitografias, vai em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E agora então vamos pro tema do episódio. No episódio de hoje eu vou refletir com você como que é interessante e importante analisar essa variedade que uma divindade tem, né? Tipo, uma única divindade, seja grega, romana, nórdica, o que for, como é importante, como é fascinante ver como que uma única divindade se desdobra, como que ela tem inúmeras variações. Eu admito que, assim, eu tô fazendo esse episódio muito pela empolgação, porque eu gosto muito dessa temática, sabe? Acho que uma das coisas que mais me chama a atenção em estudar mitologia é isso, é ver como um único personagem possui inúmeras variações, como ele ou ela consegue ser contraditório por si só. Nesse sentido, então, a gente tem divindades com atitudes e formas de ser representadas de formas contraditórias. A gente tem variações de nomes e epítetos, variações nos mitos. Sempre tem que ter em mente que mitologia não é como narrativas que a gente vê de série, filme, coisas do tipo, que apesar que algumas obras assim acabam se tornando complexas a chegar nesse tipo, mas assim, elas não são isso que tem um autor ali específico, então dá para você dizer como aquela divindade é ou não é, né? Ainda que as divindades tenham assim sua essência, então também acho que tudo tem um limite, mas elas são muito variadas, sabe? E, claro, para quem está estudando, muitas vezes se perde na mitologia por causa disso, sabe? Mas quando a gente entende o porquê que é assim, isso é muito legal. Isso é muito interessante, porque a gente vê a riqueza que tem. Então, como eu falei, são contradições da própria divindade, né, do que ela é, do que ela não é, do que ela faz, do que não faz, de como ela age, dos nomes, né, dos epítetos, do que significa aquele epíteto, sabe? Às vezes acaba meio que dividindo a divindade em duas, né? Por exemplo, Afrodite, que tem sua versão Pandêmia e a versão Urânia, né? Então tem importâncias distintas ali, visto por autores como seres diferentes em alguns aspectos, né? Mas isso torna o personagem ainda mais rico. Ou então, eu dei um exemplo aqui de uma separação, né? Assim, duas Afrodites, mas a gente tem a junção, né? Também divindades que se juntam a outras, e aí seja daquela mitologia ou de mitologias de fora, e criando uma outra personagem ou acrescentando, né, ali, criando novos domínios, criando novos epítetos. E, por exemplo, Hermes, que é um deus que foi crescendo cada vez mais, se tornando desde deus dos viajantes, da guia das almas, deus da magia, deus dos ladrões, deus do comércio, muita coisa, sabe? Em alguns você vê uma relação em si, em outros não. Hermes sendo grego, mas quando a gente vai para Roma, a gente tem Mercúrio, que absorveu algumas coisas dele, mas antes era uma outra divindade, mas tinha uma origem relacionada a ele, então você vê como que é confuso, né? Mas isso que é legal, mostra essa riqueza. Isso porque a mitologia e o panteão, ela é reflexo de uma cultura. Só que é reflexo de uma cultura em um determinado local, em um determinado tempo. Então, se você muda isso, você vai mudar o panteão. Não estou nem dizendo de que o grego é de um jeito e o nórdico é de outro. Óbvio, é relacionado a isso. Mas eu digo, em uma cidade grega, tal divindade é vista de um jeito, em outra é outro. São divindades distintas e que se unem. Então, Deus vai evoluindo conforme a cultura, e muita cultura local mesmo, vai evoluindo. Então, uma obra muito interessante para analisar isso é a obra do Pausanias, que ele tem a descrição da Grécia, do qual ele viajou, é a obra antiga mesmo, né? E ele viajou por muitos locais da Grécia mostrando como era o culto dos locais ali, né? Então ele mostra muita da mitologia grega que vai além do que a gente conhece
conhece mais no popular da Odisseia e Ilíada, né? E então a gente vê outras versões dessas divindades, ou então até divindades que a gente nem ouve direito, né? Isso que é interessante, porque ele está naquele local, né? Cada local vai tratar de uma forma. E aí a gente se questiona, é a mesma divindade ou não é? Qual que é a essência de uma divindade específica, né? Qual que é a essência de Zeus? Qual que é a essência de Atena? Qual que é a essência de Ares? Ares é uma divindade mal vista, é uma divindade da guerra e violenta, e quando a gente pega, por exemplo, a Odisseia, a gente vê como que nem Zeus, Odisseia não, desculpa, a Ilíada, e a gente vê que nem Zeus respeita ele, né, respeita o Ares, mas ao mesmo tempo a gente pega os hinos homéricos, que são obras que também firmam bastante ali a divindade. Por exemplo, o hino homérico de Deméter é uma das principais obras que constrói a deusa, mas quando você vai ver o hino homérico de Ares, eu já tenho vídeo aí falando disso, é um Ares totalmente diferente desse Ares que a gente conhece mais popular, vindo da Ilíada, sabe? E aí, são deuses diferentes? Mas aí também, quando você vai ver sobre o Ares, dependendo de onde você pegar o culto dele, ele vai ser bem visto. Às vezes não. Poseidon é muito temido e é mal visto em alguns casos, né? A gente tem o conflito dele com Atena, na Odisseia tem um quê de antagonismo, mas ele também é extremamente importante, sabe? Ele não é um vilão em si. Então a gente vê como que se torna rico, né? Isso daí, porque vai de acordo com a cultura, vai de acordo com a cultura específica e com aquele tempo específico. Conforme foi passando o tempo, foi se mudando, né? E tendo contato com culturas totalmente diferentes, isso também vai variar. Ou então agora, para sair um pouco dos gregos, por exemplo, nos egípcios a gente tem divindades solares para fazer uma coleção, praticamente ali, interagem na questão do culto, sabe? A gente tem Ra, a gente tem Ptah, a gente tem Khnum, a gente tem, sei lá, um monte aí, que muitas vezes acaba sendo outros nomes dessa mesma divindade, né? A gente tem Atum, a gente tem Amon, mas aí às vezes são outras versões, um sol específico, né? Que são divindades solares, é um sol específico, é só um outro nome, porque em uma época era adorado de tal jeito, em outra cidade era adorado de outro jeito, mas tá aí, é o mesmo, não é? Qual que é a relação, né? A gente pode até tentar encaixar tudo, criar uma cronologia, mas desista, você não vai conseguir fazer isso, apenas analise, apenas veja o que cada divindade é naquele seu momento, né? É isso, cada divindade tem seu momento e seu lugar para brilhar, e aí a gente tem que analisar como que ela brilha, e ainda mais falando dessas divindades solares. Mas isso, obviamente, não se prende a divindades solares, mas é legal por quê? Por que para os egípcios uma divindade solar tinha isso? Nos gregos já não tinha tanto, né? Tem um pouquinho que influencia com outras, né? Questão de Apolo, Hélio, né? Quem que era quem, quando que Apolo realmente se tornou uma divindade solar ou não, né? Mas dos egípcios nada se compara, porque o sol era extremamente importante. Quando a gente vai para outras culturas, a gente vai ver isso em divindades de outros domínios, né? Então, ao ver isso, a gente percebe quanto aquele domínio, aquele elemento natural é importante para aquela cultura, né? Por exemplo, a gente vai para os nórdicos, a gente tem Odin sendo o deus supremo, mas nem sempre foi assim. Tem-se hipóteses de Odin ser um deus que não necessariamente era cultuado como deus supremo, mas isso com o tempo foi mudando e se tornou. Ele era um deus mais voltado para a morte, né? E a gente vê um quê de morte ainda no Odin, mesmo como deus supremo. E por que é assim? Isso que é interessante analisar. As divindades são reflexos da cultura. Indo para uma outra cultura aqui, vamos falar aqui dos mesopotâmicos, né? Essa variedade que a gente tem de divindades, a gente pode pôr quase que para o panteão inteiro, de certa forma, porque Mesopotâmia não era uma única cultura, eram várias. Então a gente tem a versão dos sumérios, a versão dos babilônicos, aí dos babilônicos dá ênfase a determinadas divindades, tem certos mitos que é a releitura de mitos de outra cultura, né? Então o próprio panteão inteiro tem essas alterações. Isso dura até hoje, né? Seja em crenças e religiões que ainda mantêm-se essas divindades, não deixa de serem divindades antigas. Isso até porque eu foquei mais nessas divindades que popularmente costuma se colocar como algo da antiguidade, mas se a gente for para o Oriente e pegar crenças
né, e panteões que estão aí até hoje, isso vai muito, muito, muito além, né? Eu não vou dar nenhum detalhe aqui para não se aprofundar, né? Vamos pegar no mais popular aí de mitologia, né? Já dá para ver essa variedade. Mas até em divindades que pertencem a religiões que estão aí firme e forte, digamos assim, a gente vê isso, né? A gente vai ver divindades que causavam dilúvio puta da vida, querendo destruir tudo, sendo divindades do amor e da humanidade e tudo mais, né? Então, isso não é nem falando, desmerecendo nada, não. É mostrando, na verdade, como que a crença, né, e não só a crença, né? Não precisa nem entrar num que religioso em si, mas a gente entrar só na questão da narrativa. Como a narrativa ela tem a questão de dar importância a algo ali, dar sentido a algo, ela vai se prender o que aquela sociedade dar importância naquele momento. É natural que altere. Mitologia, mitos, deuses são plásticos nesse ponto, né? Eles se alteram ali, se adaptam. Quem conhece deuses americanos, quem já leu essa obra, querendo ou não, é um pouco daquilo. Óbvio que aquilo lá traz um quê de uma forma mais fantástica, né? Mas é bem aquilo, sabe? A divindade, ela é vista de acordo com o seu tempo e seu momento, né? Seu espaço ali. Mesmo Deus em outro local é visto de outra forma. E muitas vezes a nível de, talvez até deturpar tanto que se torna uma outra divindade. Por isso que é interessante analisar a origem daquele culto, né? A origem daquela divindade. Dei alguns exemplos aqui meio por alto, para não se aprofundar muito, né? Mas quando a gente vai falar de uma divindade específica, acaba mostrando, né, essas variações. Só quis mostrar para você o porquê que é complexo, mas que essa complexidade não é para te barrar de putz, não entendo nada disso, é muito confuso, cada local fala uma coisa e eu não tô entendendo mais nada. Não, calma. Vê aquela divindade, vê o que tá falando dela, vê o porquê que tá falando daquela lá. Quem que tá falando? Os gregos, mas qual cidade? Qual cultura? Qual época? É uma obra mais famosa? É um culto específico? É, de repente, o orfismo, que é uma seita de mistérios já com particularidades, né? Isso que é interessante analisar, né? Nos nórdicos, então quando? Qual que é a fonte disso daí? Teve influência de outras religiões, de outras crenças, de outras culturas? É dos egípcios, então qual cidade, né? Então isso que é interessante, a gente filtrar, ver da onde que vem para entender o porquê que tal divindade é vista daquele jeito. Foi um filósofo que está contando aquilo lá? Foi um historiador? É um poeta? É uma iconografia que diz aquilo? Né? Isso que é interessante analisar. Então, é complexo? É. E por isso que é muito interessante de estudar. Espero que tenha gostado aí do episódio, né? Espero que tenha entendido aqui, né, a proposta, mostrar que é complexo, mas isso é uma vantagem, né, para quem se interessa, para quem quer estudar. Posso me aprofundar mais, né, mostrar mais essas diferenças em si, né? Curta aí o vídeo se gostou, comenta aí, né, o que achou. Se inscreve se não é inscrito e caso queira apoiar o Mitografias, sempre lembrando, apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais!